claro que todos imaginam uma vida sem nenhum tipo de adversidade, né? Seria, ao menos imaginamos que seria muito bom se a vida fosse só flores, como se diz, né? Onde ninguém teria nenhum tipo de problema, nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de situação adversa a fim de ter que resolver, né? Mas na vida real não é isso que acontece. Eu afirmo aqui que 100% das pessoas que estão vivas, estão vivendo aqui nesse mundo, em algum momento vai ter que enfrentar determinadas situações de dissabores, né? Às vezes, da mesma forma que a vida nos surpreende positivamente, vez ou outra nós temos alguns tipos de surpresas desagradáveis. E nesse sentido que eu quero falar contigo, é porque de certa forma o ser humano ele é um tanto quanto mimado, né? Mimado no sentido de só querer o bom, de aceitar e receber bem apenas o sol, o céu azul e ter uma dificuldade imensa de aceitar também o dia chuvoso, nublado, com trovoadas. Aceitando ou não, nós temos dias de sol e dias de chuva. Nas nossas respectivas vidas acontece o mesmo, né? Temos surpresas boas e surpresas desagradáveis. O que precisa se tomar muito cuidado é para não permitir que, ao se deparar aí com uma situação desafiadora, a mente comece a inventar muitas histórias, porque isso é um mecanismo mental. Sempre inventar um enredo, inventar uma história e se colocar aí num papel de vítima, né? E quando a gente entra nessa senda da vitimização, em primeiro lugar, a gente se distancia completamente da realidade, né? Porque quando a gente se vitimiza, a gente está atribuindo aquilo que de alguma maneira saiu errado, ou seja, atribuindo o nosso sofrimento ao outro. E nunca é em relação ao outro, mesmo que seja esse outro uma pessoa ou uma experiência ou um sistema. Todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas e eu acredito piamente que quando se fala de evolução humana, de desenvolvimento humano, nada mais é do que amadurecer. E amadurecer nada mais é do que lidar com as coisas que acontecem, tanto as boas quanto as ruins, de forma adulta. O que seria lidar com as coisas de uma forma adulta? É não batendo o pé só porque determinada situação não saiu da forma como imaginávamos, ou seja, é se responsabilizar pelas coisas que acontecem, buscar a solução dentro do possível com resiliência, evitar procurar culpados, né? E, sobretudo, continuar prosseguindo fazendo o seu melhor. É inevitável que em algum momento, se é que não aconteceu até agora, é inevitável que em algum momento você vai sim se deparar com situações desafiadoras. E essas questões, elas não são à toa, tampouco um castigo. É que realmente quando nós somos tirados da nossa zona de conforto, a gente cresce. De certa forma, a dor, o desconforto, ele gera um crescimento, porque ele gera movimento. Quando nós estamos numa situação totalmente confortável, esse movimento ele fica muito limitado. Quem é que quer sair de um lugar quentinho? Mas quando nós não saímos, nós não crescemos. E nós estamos aqui para crescer, né? Eu sempre digo, e quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe bem disso, que tudo está relacionado a causa e efeito. É impossível que algo aconteça na tua vida, ou seja, um efeito, sem que ele esteja associado a uma causa. Também digo que é quase impossível identificarmos todas as causas. Porém, não é tão necessário assim identificar as causas. Basta saber que existe sim uma causa. Portanto, o que está acontecendo, por mais que pareça ser injusto, não é. Eu não vou me estender muito aqui nessa temática, porque aí eu teria que me aprofundar muito em questões tanto psicológicas quanto metafísicas. Mas acredite, tudo que acontece tem um porquê, tem uma causa. E a causa sempre somos nós. Portanto, não é injusto. Não sendo injusto, não há motivo algum para ficar indignado ou revoltado.
Eu não estou dizendo aqui, e nem seria hipócrita, de sugerir para bater palmas para as coisas ruins que acontecem. Não, não é isso. Tem coisas de fato que são chatas. O que eu estou dizendo é, vamos tentar, ao menos, lidar com esses acontecimentos desafiadores com um pouco mais de resiliência, sem negar o que é, né? Sem resistir ao que já está manifestado, porque aceitando ou não, resistindo ou não, as coisas são o que são e nada chega nas nossas respectivas vidas por engano. Nesse sentido, a vida nunca erra o endereço. Se algo chegou para você, se algo chegou para mim, era para você ou era para mim. Não tem como escapar disso, né? Então, quando a gente se liberta desse eu vitimizado, e esse eu vitimizado ele só ganha vida quando nós acreditamos que algo injusto está acontecendo, né? Uma certa paz interior, ela brota. A paz de que está tudo certo. Mesmo que o mundo fora esteja caótico, a gente respira fundo e fala, está tudo certo, mesmo estando tudo errado. Vou prosseguir, vou continuar a minha caminhada, fazendo o meu melhor e tendo paciência para que as coisas se resolvam no tempo delas. E sobre isso, também vale aqui lembrar que todos os seus problemas até hoje se resolveram de alguma maneira. De repente você está passando por uma situação nova agora, que parece sem solução, mas eu garanto, da mesma forma que todos os seus problemas foram resolvidos de alguma maneira até o presente momento, esse momento que porventura você esteja passando também vai se resolver. Muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, né? As coisas acontecem no tempo natural delas. Então vamos tentar ter um pouquinho mais de maturidade no sentido de aceitar as coisas boas, né? Aceitar quando nós estamos alegres, quando tudo está correndo bem. Aceitar, fazer usufruto, mas não se apegar, porque isso passa. Da mesma forma, devemos aceitar quando algum sofrimento, quando alguma coisa ruim acontece, mas também não devemos nos apegar a isso, porque também passa. Assim é a vida. Nós, seres humanos, com uma visão muito limitada, sem ter essa clareza do todo, nós imaginamos que a vida seja assim. E aí a vida vem e nos mostra que ela é assim. Não à toa os nossos batimentos cardíacos, quando analisados, fazem exatamente esse movimento de sobe e desce. Esse é o ritmo da vida. Mais fácil não lutar contra isso e aceitar que as coisas são assim e, portanto, escolhendo estar em paz mesmo quando estamos enfrentando situações perturbadoras. Esse aí é o meu recado para vocês. Um grande abraço.